Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje a gente conversa com um profissional que atuou aí durante 40 anos em rádio em Bagé, fez grandes coberturas esportivas, visitas de políticos, presidentes da República e que ainda hoje tem o seu nome ligado à comunicação em Bagé. Hoje conosco, no Guardados da Memória, Sivaldo Souza. Muito bem, começando mais uma edição do Guardados da Memória. Viemos até aqui o bairro Mascarenhas de Moraes para conversar com uma figura aí, uma grande lenda aí da comunicação bagense, Sivaldo Souza. Tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado recebê-los. Obrigado pela presença, é um prazer recebê-los aqui. Muito legal. Bom, Sivaldo, tu nasceu em Bagé, tu é bagense? Eu sou de 4 de agosto de 1945, nascido em Bagé. Qual bairro tu morava? Qual foi o bairro da tua infância? Hoje é a Avenida Emílio Guilain, quase esquina com a Conde de Porto Alegre, ali no chamado Cerro Partido. Foi ali que eu nasci, ali que eu me criei. Como é que era a tua família? Tu tinha muitos irmãos? Não, eu praticamente era filho único. A minha mãe teve 2 filhos, mas uma menina morreu no parto, e eu fui criado pelo meu avô e pela minha bisavó, que a minha mãe se deslocou para trabalhar em Porto Alegre, onde faleceu pouco tempo depois. Ah, que coisa. E me diz uma coisa, como é que era na tua casa, assim, o que tu te lembra com relação à rádio, por exemplo? Tinha um rádio? Como é que era a relação com esse rádio? Tudo. Depois que eu me reconheci e me dei conta que estava no mundo lá, acredito com 3, 4 anos, e ali havia uma sensação muito grande em relação ao futebol e à política, que o meu avô tinha uma sapataria, o São Plínio Souza, e ali se reuniam os grandes nomes da política. Lá às vezes ia Átila Taborda, uma série de pessoas. Era um local de troca de ideias. Aristides Milano, que era uma grande figura, todos estavam lá. E do futebol, meu avô era o econômico do Guarani, eu que atendia a sapataria, o material do Guarani, e o pessoal do Guarani, os jogadores, todos iam lá. Certo. Diretoria, todos estavam lá. Então eu tinha uma grande... Era perto do Guarani também, pertinho, né? Ali. E eu comecei ali a ter uma grande paixão mais pelo futebol e pelo rádio do que pela política. Sim. Embora ali eu tenha aprendido muita coisa que me foi útil na política. Mas ali eu comecei a brincar de rádio. Isso era anos 50? Anos 50. E eu brincar de rádio, fazia uma rádio fantasma lá, usando materiais da época, latinhas e isso e aquilo, e lendo as revistas que meu avô recebia. Certo. Então eu lia as propagandas, eu lia as coisas de futebol, eu comentava, e eram no fundo, no porão da casa. Certo. Ali eu comecei a brincar. E ali foi que Dirceu Mendes viu, que era o diretor da Rádio Cultura, muito amigo do meu avô, cliente da sapataria, e o Dirceu resolveu me convidar para ir lá para o auditório, para ajudar, para começar no rádio. E lá encontrei Mário Codevilla, Gessoni Ávila, Zé da Estrada, toda aquela turma lá. Sim, já tinha a Radiodifusora ou estava chegando a Radiodifusora? A Radiodifusora já tinha, não. Isso foi em 60, acho que 61, 62, menos do que isso até. E depois de 64, logo após eu ter me envolvido no futebol lá pelo Guarani, é que fui convidado a ser repórter, a ser um apresentador de programa na Rádio Cultura pelo Alcides e pelo Vassionir. Aí eu voltei, mas eu voltei numa outra condição. Antes eu era um ajudante de auditório. Sim. Até ia te perguntar sobre isso. Como é que era a estrutura física das rádios, né? Porque como era tudo ao vivo, mas a rádio tinha um auditório onde tinham concertos, tinha espetáculos. Claro, a Rádio Cultura tinha o auditório, a difusora tinha o auditório, eram grandes programas, Saiu o Chão da Querência, Domingo Alegre, e todos esses programas liderados por essas figuras que nós perdemos há poucos dias, o Mário Codevilla, Zé da Estrada, Cheque Figueiró, tinham os auditórios e viviam lotados. Era um sucesso absoluto. Sim, então... não tinha programa de auditório com cadeira vazia. Entendi. E eram de grandes qualidades, tanto é que saiu dali Mary Terezinha, né? Sim, verdade. Então isso é o que a gente tinha na época. Entendi. Bom, então basicamente teu primeiro contato com o rádio foi em casa de brincadeira, até porque não tinha, o rádio realmente era o veículo, era a fascinação da época, não tinha televisão, ainda era muito incipiente no Brasil. Nós tínhamos em casa um radinho quadradinho, que eu até hoje guardo a foto, que eu obtive a foto dele, é um Philips,
que o meu avô escutava, futebol. De Madeira. Vascaíno e gremista, adoidado. Vascaíno e gremista. E se ouvia notícias, se ouvia os programas da rádio dia e noite naquele radinho. E dali é que eu fui com a ideia de montar. E aí montei lá no porão e dali pra frente deu no que deu, né? Entendi. Bom, antes de tu ir profissionalmente, atuar profissionalmente na rádio, tu estava falando da questão do futebol. Então, qual foi o sonho que veio primeiro, na verdade? O que aconteceu primeiro? Tu foi para ser jogador ou tu foi para ser radialista? Ou depois que duas coincidências, porque como radialista, aquela embrionária ali, quem me convidou foi o Dirceu, diretor da rádio. E no futebol, Rádio Cultura, diretor Dirceu Aristimunha Mendes, grande diretor, saudoso. E no futebol eu estava no Auxiliador, eu estudava lá, jogava nas equipes do Auxiliador, na seleção, enfim. E o Zé Roberto, o grande mosquito, o grande Zé Roberto, poucos dias foi homenageado. Então o Zé Roberto era meu colega, o Kleber era meu colega, filho do Omiro Passos, e ali o Pelego. Quem é o Pelego? O Madeira, o Adair Madeira. Uhum. O Pelego era treinador dos juniores do Guarani. E foi buscar os guris no Auxiliador. E nesse dia que ele foi, deu sorte que eu estava pegando tudo. Eu era goleiro. Era goleiro. E eu fui parar no Guarani. Entendi. Até fiz parte de uma equipe que deu Darcy Menezes, Barradinha, Zé Roberto. Uma série de jogadores. Uma grande geração que subiram. O Parafuso, o Leomar, grande goleiro, era meu parceiro. E dali é que eu fiquei envolvido com futebol. Joguei no Cerro Partido, joguei no São Judas, joguei no Nacional. Depois com veterano eu joguei em todos. São Martim, só no São Pedro que eu não joguei. Gente bem eu joguei, São Martim, Alasca e ultimamente no Flamengo, foi meu último. Pouco tempo depois o Alcides me convidou, que era setorista, o Alcides Martins, o Tidão, que era setorista da Rádio Cultura lá, e meio diretor, fazia parte da diretoria, me convidou para o rádio. E aí eu gostei mais do rádio, abandonei o futebol, porque eu acho que não tinha futuro mesmo, e preferi ir para a rádio. E lá eu comecei apresentar o programa de esportes, ser plantão esportivo, que eu fiz uma novidade em plantão esportivo, e dali eu já virei repórter campo e narrador de futebol e já fui para a difusora. Entendi. E aí começou uma nova vida já na Rádio Difusora, na família Galo. Pois eu ia te perguntar exatamente quais foram as funções que tu tinha desempenhado. Tu só não fez, até técnica tu fez de tudo. Quando precisava, nas transmissões, eu fazia técnica. Quando o técnico não podia, eu também fazia técnica. Isso é verdade. Tu falou do Paulo Médici, que foi... Que tipo, agora aqui a gente, para montar o equipamento aqui também já foi um trabalhinho, mas que tipo de aventura, que tipo como é que se faz, como é que era uma transmissão de futebol no meio dos anos 60, com a tecnologia precária, com estrutura, sei lá, vai para os interiores do estado. Como é que era essa transmissão? Que tipo de gambiarra que você fazia para garantir uma transmissão? De tudo um pouco. É que, por exemplo, cabine. Cabine é a mesma. É um locutor, um comentarista, mais um junto, e lá embaixo 1 ou 2 repórteres. Isso não mudou. Agora, o sistema, a maneira de... Aí é impressionante, a mudança é enorme. Eram amplificadores a válvula enormes, eram cabos de fios enormes lá embaixo no campo, para se ouvir. Na difusora você tinha facilidade do retorno, porque ela sempre chegou muito longe. Sim. Então, mas quando não, tu tinha que ouvir pela linha. E as primeiras caixinhas de transmissão que eu peguei eram aquelas famosas do retorno no dedo. Tinha uma tecla, aí tu falava, ligava aquela tecla e ouvia o estúdio. Sim. Quer dizer, não conseguia falar simultâneo. Era um de vez, um era por tipo vez. Rádio amador. Era aquilo ali, ligava e desligava. Aí depois vieram as mais modernas, já vieram com 4 linhas, aí tu já ouvia o estúdio, enfim. Mas transmitir, por exemplo, os jogos do Bagé do Guarani e da Rural, que era o Turf era a sensação. Sim. Então tinha uma linha física dos estúdios das rádios até os locais. E essa linha física tinha que ser revisada. Antes dos jogos tinha que ser revisada. E ela cruzava por onde essa linha? Atravessava a cidade, vamos supor... Mato, arroio? Vamos supor aqui da difusora era mais fácil. A da difusora descia pela Barão do Triunfo, ia até a Barão do Triunfo, depois descia até a frente do Militão, onde estavam as transmissões. Antes não era ali, antes era um pouquinho antes, em frente às capelas. Tá. Em frente às capelas, aquela casa grande, ali. Então, tinha essa ali. A cultura não, a cultura era pertinho do Guarani,
Do Bagé era fácil, que ia pelo centro, mas do Guarani tinha que atravessar a Panela do Candal. Atravessar a Panela do Candal, atravessar o Arroio Bagé. E o cara tinha que atravessar o arroio para testar a linha. Tu não fazia isso tudo, tu testava de um lado e do outro. Mas se houvesse um problema... Onde que tá? Aí que é. Então tinha isso, ia até o Guarani. E o outro ia até o Guarani, e do Guarani seguia pelos fundos, pelo bairro Estrela d'Alva até a Rural. Aí ia cair lá no paddock da Rural, a transmitir o turf. Então eram as linhas físicas, se chama Carnaval. Era uma linha no Recreativo, uma linha no Grêmio de Sargentos, uma linha no Caxeirário, uma linha no Comercial. Sim. Tudo tinha linhas físicas. Sim, uma linha física, era um fio que tinha que ir de um ponto a outro. Que ia de um ponto a outro. E que às vezes tu transmitia no chamado voo cego. Porque tu não tinha, às vezes, certeza se estava. Porque naquele tempo... Abria a transmissão, fala e vai embora. Fala e vê se dá. E quando chegava em Bagé, tu sabia que dava. Porque tu não tinha facilidade hoje de ter o celular, de ter o WhatsApp, ter tudo, né? Sim. Não, tá saindo, não tá saindo. Tá. Baixa o volume, aumenta, tira. Não tem isso. Era sofrimento. Mas era gostoso. Que massa. Gostoso demais. Eu sou fascinado por rádio, assim, e eu te pergunto, quantas sentenças de morte o rádio já teve, né? Muitas. E sobreviveu a todas. E continua sobrevivendo. Claro que houve uma melhoria muito grande, porque o rádio assimilou. Quando alguma coisa vinha para colocar o rádio em risco, a sua sobrevivência, o rádio conseguiu trazer aquilo para o rádio, se adaptou e continua como hoje, espetacular. Eu ouço o rádio, gosto muito, vejo os colegas evoluindo muito, tendo o que nós não tínhamos antes. Tem coisas que a gente era muito criativo, mas não tinha as informações. Hoje, não precisa ser tão criativo, mas tu tem as informações. Aí tu precisa analisar, tu precisa fazer uma filtragem do que tu vai falar, das notícias que te chegam. Sim. Só que chegam em abundância. Sim, obrigado a preciso filtrar. Ter um feeling, alguma coisa que tu possa juntar aquilo e transformar numa informação segura e precisa. Sim, não é fácil. Não, claro que não. Bom, eu estou conversando aqui com o Sivaldo Souza, figura conhecidíssima do Rádio de Bagé. Eu te pergunto o seguinte, nesse período aí, anos 60, anos 70, a TV só chegou em Bagé nos anos 80, exato, né? Um pouquinho, por aí. Qual era, em termos de status, assim, qual era a moral, qual era o status que tinha um comunicador de rádio? O máximo que tu possa pensar. Era muito respeitado. Era porta aberta em todos os lugares. E dependia muito da própria pessoa. Da maneira com que se comportava, da linha que ele tinha. Mas, na verdade, todos tinham, nós tínhamos grandes nomes, né? Nós tínhamos estrelas. Sim. Que hoje essas estrelas não aparecem, os meninos que estão aí, as meninas não aparecem tanto, pela concorrência da TV, da internet, de todas essas mídias e tudo. Hoje é muito difícil. Antes não, era o rádio. E lá, de vez em quando, aparecia a TV, depois ela cresceu e ganhou o que tem hoje, mas não tinha isso. Então o rádio era o rádio. Era respeitado. Eu fiz uma anotação aqui sobre tu estava falando sobre, né, jogava na Auxiliadora, tu lembra da época que se disputavam campeonatos na Praça Esporte? Sim, claro, aí tinha os campeonatos de basquete, de vôlei, e tinha os de futebol, tinha o famoso clássico Auxiliadora Estadual. Tu era jogador ou tu já trabalhava nessa época? Não, aí eu era aluno e jogador. Nessa seleção, numa das seleções eu cheguei a jogar. Jogamos contra o Estadual, clássico no Bagé, no Guarani. Sim. Dali saíram os craques. Na verdade, das duas escolas ali, de outros locais também, sim, do futebol amador também. Mas das duas escolas, Auxiliadora e Estadual, aquela rivalidade, tanto é que foi feita uma seleção para representar Bagé e jogar com o Santos, sim, contra o Santos do Pelé. Sim. Lembra dessa ocasião? Lembro dessa. Eu era muito pequeno, eu estava começando a estudar na Auxiliadora. Eu não tenho inclusive não fui ao jogo. Não fui ao jogo. Não. E aí tem uma lenda, que é lenda, obviamente, de que o Pelé, que o Bagé não quis o Pelé, ou ofereceram o Pelé, no fim ficou outro cara, o Pelé não ficou. Não sei. Pode proceder. Não, que eu ouvi essa história uma vez. Audácia dos dirigentes. Não, esse Pelé aí não, vou querer aquele outro cara ali. A audácia dos dirigentes na época, para construir as suas grandes equipes, eles realmente tinham ideias, eles tinham vontade, eles tinham disposição e havia recursos, bem mais que hoje. Sim. Sempre alguém bancava, alguém que podia bancava. Sim, para Bagé ter duas equipes de porte, né? De porte, com 3 campeonatos estaduais, fora outras centenas de títulos. Não, realmente a coisa funcionava.
Massa. E tem histórias dos bastidores gigantescas. Tem, por exemplo, uma, eu não vou citar o nome, a pessoa já faleceu, a família é muito grande, e era uma pessoa querida, mas era fanático, diretor do Guarani. Sim. E o Guarani procurava um centroavante. Eu sei porque o meu avô era econômico, era o sapateiro, eu me criei lá dentro do estádio, e eu sabia dessa história. Esse senhor foi mandado a Pelotas para ver um torneio que havia. Farroupilha, Pelotas e Brasil, e um ou dois de Rio Grande. Fim de semana só de jogos. Ele foi lá e veio. Levou dinheiro para contratar, veio de lá e chegou na reunião. E como é que foi lá? Não, foi bom, o torneio foi bom. Viu algum jogador? Não vi. Não vi. Tinha um famoso lá, mas esse eu nem quis. É um tal de... Deu o nome do jogador, né? Por sinal, o filho dele é advogado e mora em Bagé. Mas não joga nada, tio. O cara fez 6 gols no torneio e mais nada. Não vi nada no cara. Bah! Muito obrigado pela tua participação. Te retiro, não precisa voltar mais. Pô, foi buscar um centroavante. O cara, num fim de semana, fez 6 gols e não jogava nada. E é verídico. Pô, ele queria um cara que tivesse 8 gols. Não. Ele foi buscar um jogador de futebol, um grande centroavante, que além dos gols jogasse bonito, desse passe, balãozinho, bicicleta. Ele foi buscar esse cara. Sim, só fazia gol. Né? Só fazia gol. Eu vou dar o nome do centroavante, porque ele era maravilhoso, um cara espetacular. Ney Silva. Ney Silva chegou o jogo. Veio pra cá? Não veio. Não veio. Só fazia gol. Além do futebol, né, tu atuou como repórter, foi narrador também? Narrador vários anos. Não é muito barbada, né? O problema é com quem tu trabalha. Isso te ajuda muito. Edgar Musa, que era o chefe da equipe, Roberto Banes. Não pisa nesse fio, guri! Esse mesmo. Roberto Azevedo, que ainda está na atividade hoje. Otacílio Fontana, comentarista. O saudoso Roberto Dias, repórter. Antônio Luiz Girassol. Zenilton Sol. É uma equipe fantástica. Então funciona a coisa. Tu anda. Quando tu tem companheiros, tu anda. Entendi. Foi bom. E além de que as equipes também tinham grandes equipes. Sim, era uma facilidade. Estavam disputando realmente. O nível era impressionante. Quem mais que pode tu é torcedor do Guarani. Eu nasci lá e sou torcedor do Guarani e do Bagé. Porque o Bagé me deu uma acolhida imensa no tempo do Galego e todos os diretores do Bagé até hoje. Eu tenho o Bagé no coração. Sim. Difícil. Se eu não disser que eu sou alvirrubro, ninguém vai acreditar pela ligação que eu tenho, o amor que eu tenho, tudo com o Grêmio Esportivo Bagé. Então eu tenho paixão pelos dois. Sim. Eu torço pelos dois. Agora, se tiver um Bagba, evidentemente que o coração às vezes bate um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Não, até para outros radialistas que eu já entrevistei aqui, eu pergunto sobre essa mudança que o rádio passou, né, vem passando, que as emissoras vêm se adaptando. Sim, claro. Com relação à exclusão do AM e pro FM, né? Na tua avaliação enquanto profissional aí com mais de 50 anos atuando, o que tu avalia assim como positivo nisso? Olha, o que vai trazer de bom, né? Até para a sobrevivência do veículo. Claro. E o que é ruim, né? De não ter mais essa faixa do AM. Olha, é difícil, porque o FM é evolução, o FM é qualidade. Então quem migrou para o FM, disponibiliza de alguma coisa espetacular, que a diferença é gritante entre um e outro. A qualidade é imensa. Não tem chiado. Mas o AM é uma tradição. E uma prova disso que o AM sobrevive, que algumas emissoras continuam, como nossa querida Rádio Cultura, continua no seu AM, não sei se vai por FM, se não vai, não sei a situação, mas continua se mantendo. Rádio Clube resolveu sair do AM pro FM, está muito bem, uma bela programação, está tudo. Difusora, todas em FM, também com uma grande qualidade, com um grande alcance. Então, é difícil. É que eu não sei se é uma impressão minha, eu sou um pouco mais jovem, mas a impressão que eu tenho é que o advento do FM meio que segregou a AM naquela questão o AM é a coisa mais antiga, o FM é o moderno, o jovem ouve FM, o cara mais velho ouve AM, e, bom, essa diferença não existe mais, né? O FM tem que fazer jornalismo, tem que fazer... É tudo igual. O rádio é um só. Sim. É um só. Quem estiver numa faixa com alguma deficiência vai suprir indo para outra faixa. Não tem como.
as coisas... O rádio é dinâmico. Apesar de tudo, o rádio é antigo, mas dinâmico. É um velhinho safado. Tá se mantendo, né? Tá se mantendo e muito bem. E talvez pela paixão que ele desperte, né? Todo mundo que trabalha em rádio geralmente é apaixonado pela... O rádio é um vício. É uma cachaçinha, Não, né? a cachaçinha ninguém escapa dela, né? Imagina eu, continuo ligado ao rádio, continuo fazendo o meu trabalho, continuo com tudo como era. Eu adoro o rádio. Tenho um filho na rádio, na difusora, o Luiz, que seguiu, os outros não quiseram, tiveram outros caminhos, né? Exitosos. 5 filhos. 5 filhos, 2 meninas e 3 meninos. Sim. Todos trabalhando, cada um na sua paixão. Sim. Mas um resolveu ter paixão pelo rádio. Eu conheci o Luiz na Urcamp. Exatamente, funcionário da Urcamp. Bom, além das transmissões esportivas, tu participou também de visitas presidenciais. Isso aí ocasiões... É que eu fui chefe de jornalismo da difusora. Sim. Logo após a saída do grande, saudoso Ernesto Lima, com quem eu aprendi muito, ele saiu para outras atividades e eu assumi, convidei o Girassol, nós passamos a trabalhar junto, mas antes eu era da equipe do Lima. Sim. E as grandes coberturas da Rádio Difusora, históricas coberturas dessas visitas de autoridades, não só presidenciais, mas de outras autoridades, grandes momentos a gente vivia. Então aquilo ali é o máximo. E quem que tu lembra de visitas em Bagé aí a partir dos anos 60? O presidente Médici, os presidentes que vieram a Bagé até os anos 80, né, o Figueiredo foi a última que eu cobri. Sim. Todos eles que vieram aqui, fora governadores. Os presidentes militares, então. Exatamente. Porque a partir daí de 80 eu já me dediquei menos ao jornalismo, com coberturas que entraram outros colegas e a gente montou as equipes, então eu já me afastei um pouco. Mas embora participando de tudo até 2001... Bota o cara mais novo para correr mais, né? Exatamente, até 2001, quando eu resolvi encerrar minha carreira. Certo. Quem é que tu lembra? Por exemplo, tu estava me contando aqui da inauguração das BRs. Das BRs, a histórica inauguração das BRs, histórica para a comunidade, para a região, para o Rio Grande do Sul, para todos, e histórica para nós de rádio, pelo sucesso que foi o trabalho do Paulo Médici, usando arames da Embrapa, o aramado da Embrapa, para fazer o sinal chegar até a sede da Embrapa e de lá por telefone nós colocamos no ar. Eu já tinha ouvido histórias dessas transmissões por arame aí do Musa. Já fez também. Mas com chegada de presidente eu nunca tinha ouvido. Com o Paulo Médici de técnico. Sim. Era o gênio, né? Paulo Médici e outro grande companheiro, que eu trabalhei na Rádio Cultura, e foi o Cláudio Vernetti. Cláudio era outro desses cabeças inteligentíssimas e parceiro de todas as jornadas. Sim, então foram com 2, e depois eu terminei já quase no fim da minha carreira trabalhando com outro cara muito bom, o Polino. O Luiz Pedro Polino, espetacular. Mas eu não tive a mesma vivência que tive com o Paulo. O seu Polino é o cara que configurou aí até a sinaleira, é configurado. E o equipamento de alta precisão da Santa Casa, para médica, tudo. Então era um gênio. Foram pessoas maravilhosas com quem eu trabalhei. E só posso dizer o seguinte, aprendi muito. Sim. Bom, então, quem mais além do Médici, Figueiredo, ministros, deputados, todo mundo que passou por aqui. Governadores todos por aqui, todos, não, teve muita gente, foi muita coisa em muitos anos. Sim. E as emissoras sempre procurando dar esse cunho jornalístico, que hoje dão, mas com menos, porque eles têm a concorrência da TV, eles não têm mais como tu fazer como fazia, do jeito que era feito. Mas elas fazem hoje um grande trabalho, excelente trabalho. Só que nós sofríamos mais. Sim. Era mais gostoso. Sim, o acesso à informação também, a apuração era mais difícil. Tu não tinha o celular, tu não tinha câmera, era muito difícil. Era a tua voz. Tu tinha que explicar, mostrar e fazer o ouvinte entender e se sentir no ambiente. Sim. Isso eram méritos dos grandes com quem eu aprendi um pouquinho. Sivaldo, que ano tu te aposentou da rádio? 2001. Como é que foi a decisão, assim? Tô cansado, vou parar. Não, eu tinha um problema de saúde familiar. Certo. Minha esposa tinha um problema familiar de muitos anos, já de uma isquemia, e a situação eu tinha que estar mais ligado a ela. Certo. Então aí eu resolvi pedir a minha aposentadoria. Entendi. O João Henrique relutou, eu ainda fiquei muito tempo, mas finalmente eu consegui sair para poder atender. Infelizmente, depois, alguns anos adiante, ela faleceu. Lamentável. Mas era aquilo, eu não tinha outra saída. Certo. E continuei trabalhando, fazendo assessorias. Copersul, por exemplo, trabalho lá, Camala, eu também tenho a minha participação na parte de divulgação, então
continuei envolvido ainda com o rádio. É difícil largar, né? Montei um web rádio para mim, para tocar música todo dia e terminou. E o restante eu fico de assessor das empresas, dos filhos, da organização, só que eu não estou na folha. Eu não tô, no fim do mês eu não tô. Prolabore tá pouquinho. Zero. Sivaldo, tu é um cara que tem uma voz emblemática, né? Assim como os grandes comunicadores antigos da AM, né? Não bastava o cara ter uma facilidade para comunicar, tinha que ter uma voz específica, assim. Eu, por exemplo, não poderia ser locutor de rádio AM, né? Não tenho esse dom. Mas acho que tem jeito. Mas assim, te pergunto se ainda hoje as pessoas te reconhecem pela voz. É impressionante. Acontece comigo o que eu nunca imaginei. Que eu em 2001... E bom, tu tá fora há quase... 18 anos. Em 18 anos não teve um dia que eu fosse aos lugares onde eu vou na minha atividade que alguém não me cobrasse o retorno ou não lembrasse dos famosos programas que eu fazia. Famosos para rádio, eu era apenas uma peça. Mas um que ficou e guardou e até hoje ninguém esquece é o Jornal da Manhã, a minha parceria com o João Vicente. É um clássico, né, da difusora. Eu fui acolhido pelo João Vicente para o programa, porque ele veio com ideias novas, ele veio da faculdade, sim, ele recém-formado, veio da capital, com grande conhecimento e resolveu fazer um programa junto e brincadeira. E aquilo foi fantástico. Durante muitos anos, foi até eu me aposentar. Era uma sensação, um nível de audiência Era isso fantástico. Que eu ia dizer, porque não basta fazer rádio e né, ficar falando e não ter esse retorno, né? E eu queria que tu me relatasse esse sentimento, essa sensação assim desse imediatismo do retorno, o cara que na hora ali tu tá falando um negócio e ele já te diz, não, mas é tal coisa, pô, que bom que tu tá falando isso. Eu queria que me falasse da satisfação desse contato com a audiência. E isso é o máximo, né? É o tal dinheiro impagável. Não tem dinheiro que pague isso aí. É a sensação de tu ter o público contigo, o público te adorar, tu sair do estúdio, ir pra rua e as pessoas te atacarem, trocarem ideias e foi gostoso, e falaram isso, e falaram aquilo, mas vocês são isso. Quer dizer, a gente procurava sempre servir e fazer o melhor. Tanto é que foi bem feito que o pessoal gosta até hoje. Sim. Tem saudade até hoje. Nós somos sucedidos por grandes profissionais que até hoje estão lá, fazendo um grande jornal, uma grande programação. Só que nós marcamos uma época, como eles vão marcar a deles. Hoje eles são apresentadores, amanhã eles passarão a ser ídolos ou pessoas altamente reconhecidas. Sim. O tempo é que diz. Sim, é que tu no caso, e os teus companheiros de época, deram a sorte, tiveram o privilégio de nascer na hora certa, de chegar no momento certo do rádio, né? Isso é que nem futebol. Futebol, o jogador nasce, o Pelé nasceu tanto, o Romário nasceu tanto, o Branco, meu parente lá nasceu tanto. Na época, naquele momento ele nasceu para aquilo. E aquilo aconteceu. Não acontece para todos, mas acontece para vários. E as estrelas estão rodando por aí. Sim. Então, no rádio é a mesma coisa. Tem aquele momento que as coisas... Nós temos nomes, Mário Codevilla, Checo Figueiró, Roberto Burnes, Edgar Musa, e tu vai juntando. São pessoas que construíram um nome e um trabalho. Porque o nome é fácil de construir. Agora, o trabalho, para gerar esse nome, é preciso muita credibilidade, muito esforço, muita seriedade, e nisso os grandes nomes têm como alicerce. Pode ter certeza. Sivaldo, quanto tempo tu teve de carteira assinada de radialista? Eu quando entrei não tive carteira assinada na cultura. Eu fui ter carteira assinada lá por 68, 60, sim, mas por aí. Ficou 50 anos em rádio? Faz as contas, né? A tua memória é melhor que a minha no momento, velhinho aqui já está desgastado. Sim. De 64 a 2001 foi o meu tempo efetivo de rádio. Quase 40 anos. E depois eu continuei ligado ao rádio, participando, fazendo programações em tudo, fazendo programa para as prefeituras, um programa para a prefeitura de Aceguá, prefeitura de Candiota, e programa da Copersul. Então eu sempre tive ligado, eu continuo ligado, mas efetivamente de carteira até 2001. Bacana. Bom, e se tu tivesse que resumir a tua história, eu imagino que seja um cara que tenha muito orgulho da tua trajetória, né? Olha, eu tenho muito orgulho não só da minha trajetória, eu tenho muito orgulho das amizades que eu fiz.
das pessoas com quem eu convivi, das autoridades com quem eu convivi, dos amigos com quem eu convivi. E há pouco eu citava que nós perdíamos o Codevila. Ontem nós perdemos um outro grande amigo, parceiro, que era cliente da sapataria do meu avô, era freguês. Eu conheço desde de 20 e poucos anos de idade que ele tinha, o Araceli Menezes. Sim. Parceiro, amigo. Então, a gente vai juntando isso tudo, e essas amizades, e esse carinho que a gente tem por essas pessoas, e o carinho que elas têm pela gente, é que te dão uma dimensão de quem tu é. Sim. Eu tenho orgulho não do que eu fiz, mas do que eu colhi ao longo da carreira, das amizades, dos ensinamentos, das parcerias, como até hoje, vocês lembrando de mim hoje, eu era para ter esquecido, mas ninguém me deixa, ninguém deixa em paz, ninguém me esquece. E eu sou feliz por isso. Sim, muito feliz. Eu cresci numa casa onde se ouvia muito rádio AM, minha mãe, minha avó. Então, a tua voz, assim como a voz de outras figuras, né, como tu falou, o João Vicente e outros comunicadores de rádio são familiares. A gente tem memórias da mais tenra infância, assim. E tu é uma pessoa de coragem, porque me ouviu tanto tempo e veio aqui para me ouvir de novo, gosta de sofrer. Não, então a gente tem essa memória afetiva, né, dessas vozes, né. Até a gente estava falando aqui do filme do Paulo Renato e do Antônio Almeida, né? Que eu participei. Que é um dos... Foi filmado aqui nessa sala. Exatamente nesse estúdio. E então é bacana, é fundamental que se faça o resgate dessas figuras. Essas figuras têm que ficar para a história. Toda a vida. Eu acho que aquele trabalho do Paulo Renato, La Ronda, o restante da turma, é um documento. Sim. Porque ali tem vozes que a gente não vai ouvir mais. Ainda eu posso dizer que eu estou sendo ouvido. E tem a imagem dessas vozes. A imagem também, dessas vozes também. E porque são figuras, Mário Lopes, Codevila, Musa. Se eu vou lembrar todos, eu já não dá tempo. Não citar nenhum. Mas vocês que viram o vídeo, que viram o filme, sabem muito bem de quem eu estou falando. Estou falando. Sim. Sivaldo, parabéns pela tua trajetória. É uma grande honra para mim estar aqui conversando contigo. Honra minha. Esse foi o Guardados da Memória. Conversei aqui com o Sivaldo Souza. Quem quiser acompanhar essa e também outras produções da TV Câmara, pode nos acompanhar nas redes sociais, curte a nossa página no Facebook e também acompanha o nosso perfil no Instagram. É isso aí. Obrigado.